Antes de começar, irmãos, eu gostaria de considerar algumas coisas, tá? A primeira delas, a gente teve um momento de louvor que foi muito poderoso, foi muito bom, e eu queria trazer algumas reflexões sobre o que a gente cantou aqui, né, diante de Deus. A primeira delas, irmãos, é que nós cantamos algo muito elementar e fundamental sobre quem Deus é. Nós cantamos que Ele é alto, que Ele é sublime, que Ele habita na eternidade. Nós cantamos como não temer, né, ou como descrever. Só que a gente realmente tem convicção de que a gente não consegue descrever quem Deus é? Porque assim, de fato, Deus é extremamente poderoso, extremamente glorioso, totalmente grande. Mas talvez a nossa compreensão acha que consegue compreendê-lo. Só que não tem problema nenhum em não compreendê-lo. Ok? A gente quer sempre resposta, a gente quer sempre conseguir falar, a gente quer sempre conseguir definir. Só que Deus, além de tudo que Ele é, como grande, amoroso, glorioso, bondoso, e todos os atributos que nós poderíamos dizer aqui, Ele é essencialmente um mistério. Deus é extremamente misterioso. Um mistério do qual a gente não consegue compreender, logo nós não conseguimos definir, ou seja, nós tateamos. Nós falamos de coisas que em algum momento nós soubemos. Só que mesmo aquilo que nós sabemos não é completo. Esse é o primeiro ponto. Nós falamos sobre Deus, pregamos sobre um Deus que é extremamente misterioso e a nossa compreensão não pode alcançá-lo. Segundo ponto, nós cantamos sobre Deus abrir os nossos olhos para conhecermos a beleza de Deus. Nós questionamos qual a beleza que existe em Ti que nós ainda não vimos. E isso é essencialmente muito bom. Né? Mexe com os nossos afetos e com as nossas emoções. Só que tem um ponto, irmãos. Tem um ponto que vai a nossa atenção. Todas as vezes que nós tentamos falar sobre Deus, sem que Ele tenha se revelado a nós, nós podemos cair num erro. Num erro. E qual é o erro? De se achegar a Deus com base na nossa expectativa e não naquilo que Ele definitivamente é. Ou seja, eu vou até Ele com base nos meus afetos. Então, o que eu acho que é beleza? O que eu acho que é belo? A partir daquilo que eu acho que é belo, eu vou até Deus e eu posso me frustrar. Porque talvez o que é belo para Deus não é belo para nós. Então, o pano de fundo que eu queria deixar para a nossa mensagem é: Deus pode frustrar a gente com aquilo que Ele é. E Ele pode fazer isso, porque Ele é todo-poderoso, totalmente poderoso. E aí, como é que está a nossa expectativa acerca desse Deus? A nossa expectativa em relação, ela é baseada naquilo que Deus já revelou para nós ou na nossa expectativa daquilo que Deus pode ser? Nós somos carismáticos, irmãos. Nós somos pessoas fervorosas no espírito, totalmente animadas e desejosas por aquilo que Deus pode fazer. Mas e se Deus não fizer? O nosso ânimo acaba? Toda a nossa expectativa ela se esvai? O nosso fervor acaba? Se a resposta for sim, nós estamos devotos às nossas expectativas. Se a resposta for não, nós estamos esperançosos naquilo que Deus pode fazer. E essa é a coisa mais importante. A mensagem de hoje que eu quero trazer tem como título, se você estiver anotando, Quem é Jesus segundo Marcos? Então a gente vai olhar para o livro de Marcos e vamos desvendar quem é Jesus a partir do que o Marcos fala no seu evangelho.
E eu achei muito importante começar dando esse pano de fundo sobre o que houve aqui no momento de louvor. Por quê? Se eu fizer uma pergunta para cada um de vocês aqui sobre quem é Jesus, nós podemos ter respostas variadas e diversas. Então, Daniel pode falar uma coisa, Adriana outra, o irmão aqui outro, que essencialmente pode ser respostas verdadeiras e que você pode pensar, pois bem, Yuri, cada resposta monta o quebra-cabeça de quem Deus é. Só que não. Porque Deus ele não é fragmentado. Deus ele não é fragmento de coisas que se unem e formam Deus. Deus não é. Deus é amor e bondade, nananana, e aí eu pego tudo isso, pronto, Deus é isso. Não, porque Deus é inteiro. Deus é totalmente bom, totalmente paciente, totalmente amoroso, e essa totalidade a gente não entende, porque nós somos corrompidos e fragmentados. Deus é eterno, total, pleno. Não existe falta em Deus. Portanto, Deus é inteiro e o quebra-cabeça ou o mosaico é a igreja. Nós somos peças que formam a família de Deus e não é o inverso. Então hoje, quando nós queremos definir quem Deus é ou quem é Jesus, nós temos diversos tipos de expressão, de coisas que tentam mostrar para nós quem é Jesus. Quem já viu um filme que fala sobre Jesus? Legal. Expressões de arte, pintura, o pessoal lá da Bethel, enquanto está no louvor lá, o cara vai desenhando lá Jesus. Jesus amoroso, então lá um emojizinho com Jesus cheio de coraçãozinho no olho. Jesus negro, branco, pardo, indígena, tantas e tantas expressões de quem Jesus é. E a gente olha, não, lá no The Chosen, fala essa parte aqui, está em conformidade com a Bíblia, isso aqui a gente aceita. Ah, não, isso aqui é perversão, isso aqui não é Jesus, não. E aí a gente vai dentro daquilo que a gente conhece ou acha que sabe, indicando, cara, esse aqui que é o Jesus. Sem considerar que talvez a gente esteja formando um Jesus também, que não necessariamente é o Jesus revelado na Bíblia. E aí a gente vai nesse processo de formação formando um imaginário messiânico, ou imaginário de quem é Jesus, e a gente se relaciona com ele. Então, se eu fizer de novo uma pergunta para cada um dos irmãos que está aqui e falar assim, irmão, como você se relaciona com o seu devocional depois que você peca? E a gente tiver respostas variadas, significa que a nossa compreensão sobre o Jesus perdoador, ela é diferente. E aí, seria Jesus diferente com cada uma das pessoas, ou ele é uma pessoa da qual nós temos que nos adequar a quem ele é? Seguindo o nosso raciocínio, tem músicas também que vão falar sobre Jesus. E aí nós vamos aceitar que cantores evangélicos falem sobre quem é Jesus. Mas os Racionais MCs falando que Jesus chorou é um problema, é profano. Então nós vamos definindo, olha, isso aqui é Jesus, isso aqui não é, isso aqui pode, isso aqui não pode. Esse aqui pode definir, isso aqui não pode. Mas com base em quê? Em quem? Nota que até aqui, tudo que eu dei de exemplo são só aspectos externos e de cunho de raciocínio, de conhecimento. Vou conhecendo, vou definindo, e vou indo, me relacionando com aquilo que eu estou criando. Mas vamos olhar para o livro de Marcos e vamos ver o que Marcos tem a falar para nós. E por que o livro de Marcos? Marcos ele tem uma linha narrativa que busca essencialmente mostrar quem é Jesus. O objetivo dele, não só dele, mas de todos os outros evangelhos, mas Marcos tem uma peculiaridade, que é a pergunta. Ou ele mostra como as pessoas erram em tentar definir quem é Jesus. E a gente, irmãos, não teme que tenhamos definido Jesus de maneira equivocada. Você acha que você se relaciona com Jesus de maneira errada? Quem acha?
Ninguém acha, a gente sempre acha que a gente está certo. Mas será que estamos? Será que realmente é? Enfim, o primeiro texto que a gente vai ler é Marcos 1. Estamos no primeiro capítulo de Marcos, e ele está narrando sobre o ministério de João Batista. E a gente vai ler o versículo 7 e versículo 8, que eu estou lendo na Almeida 21, que diz assim: João Batista, e pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de inclinar-me e desatar as correias das sandálias. Ele está deixando claro que João tinha uma mensagem de que viria alguém. Quem é? A gente sabe que é Jesus, a gente já leu o livro, a gente sabe da história. Mas para os leitores principais e iniciais, eles não sabiam. Então, olha, tem alguém aí que está vindo e eu preciso prestar atenção, porque se João é poderoso e ele é mais poderoso que João, é interessante que eu fique de olhos abertos para entender quem é. Aí Jesus aparece, chama os discípulos, tem todas algumas questões que acontecem no livro de Marcos, e a gente vai dar um passo à frente para ler o capítulo 4. Abre aí no capítulo 4, a partir do versículo 41. Na verdade, vamos ler o versículo 35, do 35 ao 41. Diz assim: tarde naquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava dormindo na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E levantou-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então os discípulos de Jesus se veem diante de uma situação totalmente adversa. Jesus se levanta, acalma o mar e eles se perguntam, os discípulos que estavam caminhando junto com Jesus: quem é este? Ou que poder é esse? Como esse homem detém poder que o mar obedece a ele? Os discípulos que comiam e bebiam com Jesus diariamente não tinham compreendido quem ele era. Porque Jesus carrega em si uma complexidade que é impossível para nós compreendermos pela nossa própria natureza. Começa que ele é totalmente homem, totalmente Deus. Nós somos humanos e temos dificuldade de lidar com o ser humano. Lá dirá com quem é totalmente Deus, encarnado, andando na terra. Ainda mais para nós, que nem na terra ele está mais. Está lá no céu agora, esperando para retornar, e nós nos relacionamos com o seu Espírito. Se estava difícil para quem o via, imagine para nós, né? Vamos passar um pouco mais à frente, capítulo 6. Estão comigo? Sim. Capítulo 6 fala de um evento em que Jesus está em Nazaré. Diz assim, a partir do versículo 1, vamos ler do 1 ao 3. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o seguiam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada?
Como se fazem tais milagres por suas mãos? Outra vez, outros questionamentos aparecendo. E aí vem o versículo 3. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e suas irmãs não estão entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Aqui as pessoas estão diante de um Jesus que ensina com poder, de modo que deixa todo mundo muito maravilhado, que olha Jesus curando pessoas, enfermos sendo curados, demônios saindo, e as pessoas perguntam, como é que ele tem tanta autoridade? E aí, para resolver o problema do conhecimento de Jesus, o que é que eles falam? Ué, gente, ele não pode ter esse poder todo porque ele é filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de Judas, é o carpinteiro. Então as pessoas tentavam justificar, imprimindo a ele a identidade terrena. O que era isso? Era uma tentativa de invalidá-lo. Olha, se eu sei que ele é o carpinteiro, eu não posso me chegar até ele pensando que ele vai fazer coisas comigo. Eu conheço. E aí desprezam a Jesus, mesmo vendo tudo que ele poderia fazer, mesmo sabendo que o ensino dele era maravilhoso. E aí, irmãos, do fundo do meu coração, não se coloque a pensar que você não pode fazer isso. Saber que Jesus é poderoso, maravilhoso, e invalidá-lo, e rejeitá-lo. Todos nós podemos ter experiências com Jesus, gloriosas, e abrimos mão da fé. Todos nós podemos. Então, aquelas pessoas que rejeitaram Jesus, mesmo vendo tudo que ele estava fazendo, elas não eram essencialmente burras ou tolas. Não. Elas estavam endurecidas. E por não conseguir responder quem ele era, o rejeitaram. E nós somos pessoas que gostamos de respostas, de definições, irmãos. E talvez aquilo que a gente não consiga definir ou responder, a gente também rejeite. Estamos num momento difícil, na nossa vida, no trabalho, seja lá onde for, e Jesus não melhora a nossa vida. O que é a primeira coisa que a gente pensa? Deus não está me vendo. Deus não está me vendo. Ou seja, nós rejeitamos um aspecto fundamental sobre quem Deus é. Ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, mas nós pensamos que ele não está vendo, ou seja, ele não sabe. Então a onisciência vai para o espaço, porque nós não estamos compreendendo. Ou seja, aquele povo não era essencialmente ignorante, eles só estavam reagindo a uma coisa que eles não sabem. Pouco mais à frente, vamos ler agora entre o versículo 12 e o versículo 15 do capítulo 6. Os 12 foram fazer a missão que Jesus propôs, de pregar o evangelho. E aqui, eles estão retornando e falando de coisas. Diz o seguinte, a partir do versículo 12. Então, eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes soube disso, soube dessa pregação e de tudo que aconteceu. E algumas pessoas diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Versículo 15. Outros afirmavam, é Elias, e outros ainda diziam, é um profeta como os antigos. Até aqui. Todo mundo já estava sendo completamente impactado por aquilo que Jesus estava fazendo juntamente com seus discípulos. Inclusive o rei. Chegou no rei a fama de Jesus, que estava curando todo mundo, expulsando demônios. Os seus discípulos também estavam indo. Mas quem é esse aí? Quem é esse homem? Por que ele está fazendo tudo o que ele está fazendo?
Como é que ele está alcançando as pessoas com tanto poder? Herodes não conseguia responder também, mesmo vendo e tendo ciência de tudo que ele estava fazendo. Então, o que ele faz? É João Batista. Aí outros, não, é Elias. Outros, não, é um dos profetas. E segue-se o mistério. Ele está seguindo o seu ministério, fazendo as coisas, e as pessoas estão associando a outra. Não, eles não pode ser. Nota que ninguém compreende que ele é Deus. Ele é Deus. Mas as pessoas não entendem, não entendiam. Porque isso está além da compreensão humana. Está além da nossa capacidade de raciocinar. Eles não conseguiam juntar pontos, inclusive os fariseus, que estudavam as Escrituras, estavam cientes das profecias, não conseguiam juntar pontos e falar, gente, quem faz essas coisas só pode ser Deus. Não, eles não conseguiam. Não tinha como. Então a relação deles, dessas pessoas que não entendiam que Jesus era Deus, com ele, era de especulação, de suposição, de tentativas de juntar pontos, tentando tatear uma realidade. E às vezes nós nos relacionamos com ele dessa maneira. Mesmo que nós falemos coisas que são verdadeiras sobre ele, talvez a junção de pontos não sejam suficientes para reconhecê-lo como ele de fato é. É mais poderoso que o João Batista? Verdade. Ele é como Elias? Verdade. Ele é superior como um dos profetas antigos? Verdade. Ah, mas ele é o carpinteiro? Verdade. Quem é esse que acalma o mar? Ele pode acalmar o mar, mas quem é? Nem os discípulos responderam, a gente leu a passagem. Então, só juntar pontos verdadeiros sobre quem é Jesus, ou afirmações verdadeiras, não são suficientes, irmão. Então, eu quero te desencorajar a tratar com Deus e com Jesus como junção de pontos de um quebra-cabeça. Do tipo, ele é verdadeiro. Então, nossa, eu sei que ele é verdadeiro. Então, ele não mente. A sua promessa não vai falhar. Talvez ele nem prometeu, hein? Mas, enfim. Ele é bondoso. Não, ele é bom. Eu sei que ele é bom. Pequei. Aí você esquece que ele é bom. Então, essa junção de pontos falha. E a gente está falhando direto. Está falhando direto na tentativa de se relacionar com Deus a partir de nós. Eu quero abrir um parêntese. A Vanessa está respirando fundo aqui na frente, aqui, ó. Já coçou o nariz. Nós somos carismáticos. E a nossa maneira, às vezes, de relacionar com Deus em louvor, por exemplo, ela está muito associada àquilo que nós queremos. Nota, a gente canta muito, nós queremos te ver, nós queremos isso, nós queremos, nós vamos, nós, sempre focado nos nossos afetos. Isso é ruim? Obviamente que não. Não é ruim. Mas, quando a gente olha para muitos momentos de louvores na Bíblia, eles estão bem associados àquilo que Deus fez, a um reconhecimento daquilo que Deus fez. Então, vamos olhar lá para Êxodo, Moisés e Miriam e as mulheres cantando sobre Deus ter liberto o povo, aquilo que Deus fez. Então, uma das formas que a gente pode começar a moldar a nossa maneira de adorar a Deus e se relacionar com Ele é falando quem Ele é, observando quem Ele é e deixando que isso molde a nossa percepção sobre quem Ele é. Não de nós para Ele, mas dele para nós. E aí nós só seremos moldados. Cantando, Deus, você fez isso. Você é isso. Você é poderoso. E aí isso emerge em oração do tipo, mostra-me mais uma vez o seu poder. Isso coloca-nos totalmente no lugar de submissão, do qual
reagimos àquilo que ele é e não chegamos a ele com desejos que ele precisa cumprir. Fechou o parênteses. Vamos lá para o capítulo 6, continuando no capítulo 6, vamos lá para o versículo 49. Nos ajuda, Senhor. Jesus anda sobre o mar, é a narrativa aqui. A gente vai ler só do versículo 49 diante, que eu imagino que todo mundo saiba da história. Versículo 49 ao 50, diz assim: ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende coragem, sou eu, não temas. Então os discípulos estão no barco de noite, mar revolto, Jesus vem andando, e eles não imaginam que Jesus, que acalma o mar, poderia andar sobre o mar, gente. Mais uma vez, os próprios discípulos não tinham dimensão do poder de Jesus. Não tinham a dimensão de quem ele era. Então os discípulos caminham sobre o mar e pensam, é um fantasma. Só que tem um detalhe. Judeus, à época, tinham dificuldade com questões mais místicas. Então, pensar que era um fantasma, sabe aquela coisa que você sabe que não vai acontecer, mas no momento de pavor, você imagina que ela aconteça? É isso. Eles estão tão apavorados, não tem como saber o que é aquilo, a gente só pode ser um fantasma. Mas nem eles acreditavam naquilo. Mas é o pavor. E Jesus grita, tenham coragem, sou eu. Sou eu. E quando ele fala, aí sim ele se acalma. Quando ele fala, aí não é mais um fantasma, é ele. E talvez nós estejamos precisando ouvi-lo, dizendo quem ele é. Talvez a maior resposta de quem é Jesus não é a nossa tentativa de encontrar, é deixar que ele fale quem ele é. É deixar que ele grite para nós, sou eu, ou eu sou isso aqui. E aí, com o contato com aquilo que ele está falando, a gente, ok, todas as outras coisas caem. Não é um fantasma, não, é ele. Posso ter coragem, posso não temer, porque é ele. É ele que está falando. É ele que está vindo até mim. É ele. Que bom. Em toda a nossa rotina acelerada, tudo aquilo que nós temos, sempre muito ativo, a gente está sempre dando passos a Deus, o que não é um problema. A Evelyn cantou algo como abra um caminho e nós iremos até você. Talvez nós queremos construir o caminho, gente. Nós queremos construir o caminho porque a gente já entendeu como é que ele é, como é que ele se relaciona, o que a gente vai sentir. Só que Deus é totalmente misterioso, incompreensível. E a gente não se relaciona com um Deus incompreensível. A gente está indo até Deus como se ele fosse um Deus compreensível. E não é. Não pode ser. A gente está formando Deus, formando uma imagem de Jesus, como aquele que eu compreendo a totalidade. E isso é impossível. Então Jesus ele não vem, gente, para deixar a gente confortável, é para deixar a gente extremamente desconfortável. Porque ele a gente não manuseia. Ele a gente não lida com o nosso jeito, é o jeito dele. Então, desculpa se isso traz algum tipo de frustração, mas às vezes a gente está indo para um devocional em busca de alguma coisa que a gente já espera. E em Cristo, tudo que a gente pode esperar é só a sua presença. E o que ele vai fazer, irmãos,
não compete a nós. A gente está disposto? A gente está afim disso? Ou nossa mania de controle, a gente, não, pô, eu sei como é que é Jesus. Não é um problema você saber uma parte, mas não julgue a parte como totalidade. Porque nem os discípulos que caminhavam com ele diariamente conseguiam defini-lo. Vamos ao capítulo 8 de Marcos, que é o ponto mais alto do trecho do livro de Marcos, que é o ponto de virada de chave, né? Estão comigo, gente? Graças a Deus. O capítulo 8 de Marcos é um capítulo que é sensacional. Então, dever de casa para os irmãos, leiam Marcos 8, 1, 2, 3, 4, 10 vezes. E entenda como Cristo fala de maneira enigmática. Como ele fala de forma que as coisas vão ficando muito difíceis. Mas chega um momento que as coisas começam a clarear. Vamos ler do versículo 27 até o resto. Vamos começar no 27. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus lhe perguntou. Agora não tem Herodes, o povo, ninguém perguntando para saber quem é Jesus, não. É Jesus perguntando para os discípulos, quem dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Como esses homens me veem? O que o povo está falando aí que eu sou? Aí os discípulos prontamente responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outro algum dos profetas. A gente leu isso agora há pouco. Até então os discípulos estão aqui, ó. A gente respondeu tudo certinho, tiramos 10 na escola do mestre. E aí, chega o versículo 29. Então lhes perguntou, mas vós, ou vocês, quem dizeis que eu sou? E a nossa leitura normalmente é assim. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro respondeu, tu és o Cristo. Mas eu não imagino que tenha sido assim. Porque o texto paralelo a esse, lá em Mateus, vai falar que Pedro responde, mas essa resposta foi dada por meio de revelação do Espírito. Foi o Espírito que revelou a Pedro. Não foi por carne nem sangue. Ele não entendeu isso porque estou aqui com Jesus. Eu sei que você é o Cristo. Não. Foi necessário que o Espírito revelasse a Pedro, para que ele respondesse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é a primeira vez que alguém está falando, ele é Deus. Ele é Deus. E no texto paralelo, mostra que a capacidade de Pedro responder que ele é Deus só foi possível por causa do Espírito. E aqui é o ponto que eu queria centralizar a mensagem. A nossa relação com Deus, ela precisa essencialmente da revelação do Espírito, irmãos. Ela necessita, com toda a força, que o Espírito revele a nós. O Espírito precisa virar a chave na nossa mente. O Espírito precisa fazer o nosso coração pulsar um pouquinho mais forte, porque alcançamos a revelação. Sem revelação, não tem reconhecimento da pessoa de Jesus. Não tem como. A gente vai estar tateando ainda. Mas quando eu tenho a revelação, eu sei, os meus olhos se abriram. É como Isaías 6, que está lá, eu estou aqui, o rei morreu, de repente meus olhos se abriram e eu vi o Senhor assentado no mais alto sublime trono. Os olhos dele foi descortinado. E aí ele reconhece quem ele era e aonde ele estava. Então, essencialmente, reconhecer quem Jesus revela o nosso estado. Revela que nós precisamos de conversão. E aí, irmãos, qual foi a última vez que você colocou no devocional, você está lá orando e Deus te encheu de uma sensação
de necessidade de conversão. Ou, meu Deus, eu não sabia que Deus era assim. Ou, eu não entendia isso e agora eu estou entendendo. Ou outras e outras coisas que envolvem camadas da revelação de quem é Jesus. Porque nós falamos frases do tipo, é impossível, nem se eu tivesse uma vida inteira eu conseguiria te conhecer completamente. Mas a gente acredita nisso mesmo, assim? A gente tem aquele anseio do tipo, eu conheço o texto, mas talvez tenha coisas que eu não compreendi ainda, e Espírito me revela. Espírito, eu preciso saber mais, mas não saber mais, porque eu só quero o conhecimento, eu quero me relacionar melhor. Porque à medida da revelação que eu tenho sobre Deus, eu vou me aprofundando em Deus ou eu vou rejeitando a Deus. Isso é muito importante ser colocado. Porque nem todo mundo que necessariamente teve a revelação é a pessoa que vai seguir a trilha. Não, a pessoa pode endurecer. E isso acontece. Só pode endurecer. Então quem somos nós? Nós estamos recebendo revelação, nós estamos construindo um Cristo, nós estamos rejeitando quem o Cristo é. O que é? Quantos são crentes aqui, converteram? Aí você pode interagir comigo. Beleza. Praticamente todo mundo. Praticamente. Todo mundo converteu, conheceu a Jesus, está seguindo a trilha, todos nós acreditamos que Ele é o nosso Senhor, nós conseguimos atribuir tudo aquilo que acontece na nossa vida ao reinado de Jesus na nossa vida? Conseguimos? Então ninguém murmura, ninguém reclama, ninguém duvida. Certo? Senão a gente percebe que a gente tem falhas. Ou seja, Senhor, eu ainda não consigo ver que você é totalmente o dono da minha vida, até em situações adversas. Olha aí um ponto de revelação que a gente precisa crescer. A gente relaciona como se a gente soubesse tudo. Estou passando por um momento de aflição. Eu entendo que mesmo em meio às aflições, o Senhor está comigo. Como diz o salmista, no alto monte ou no profundo vale. Não, Yuri, eu tenho dificuldade. Olha aí, Deus me ajuda a compreender em revelação que você está comigo até mesmo no dia mau. Eu sou impaciente. Deus me revela da sua paciência para que eu possa crescer em paciência. Só quem já percebeu que não tem totalidade do conhecimento de Deus, nem de transformação. Só que nós somos carismáticos. E por sermos carismáticos, a gente às vezes foca na experiência. Ou seja, nós estamos cantando aqui de revelação. Revelação, revelação, revelação. Quero revelação, Deus revela quem você é. E eu faço uma pergunta que eu sempre faço no desenvolvimento profético para os irmãos. Toda vez que o Espírito se manifesta é para alguma coisa. Vocês querem revelação para quê? Porque o texto vai mostrar para a gente que não é apenas uma experiência sensorial a revelação de Pedro, ou a revelação do Espírito a Pedro. Ela tem algo mais. Vamos continuar o texto? Versículo 30. Jesus ordenou que a ninguém falasse a respeito dele, e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Ele dizia isso abertamente, mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Aqui Pedro não foi possuído por um espírito do mal, não, tá, gente? A palavra aqui, ela pode ser traduzida como adversário. E aqui, para trás de mim, adversário, porque você está pensando nas coisas dos homens, não de Deus, tá? Então, Pedro, ele se desassocia daquilo que era o plano de Deus. Pedro, que acabou de ter revelação, desassociou daquilo que era de Deus. Jesus vai e repreende. Pedro se desassocia
daquilo que era plano de Deus, Jesus vai e o repreende. Quantos de nós podemos estar sendo repreendidos por Jesus achando que a gente não está sendo repreendido por Jesus? Porque a gente está seguindo alguma coisa que a gente acha que é de Deus e na verdade não é. Talvez a gente esteja se relacionando com Jesus. Jesus, vem aqui no cantinho aqui. Ô Jesus. Então, isso aqui. Achando que estamos bem. E Jesus está repreendendo a gente, porque a gente está pensando nas coisas dos homens e não nas de Deus. Chegando a Ele com intenções humanas e não de acordo com aquilo que é de Deus. E Jesus está doidinho para repreender a gente, mas a gente não ouve a repreensão. Vamos seguir o texto. Versículo 34. Chamando a multidão junto com os discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a primeira vez que Jesus faz uma convocação que exige renúncia. Até mesmo para os discípulos, que acabaram de ter a revelação de quem Ele é. Ele chega, então, agora que vocês sabem quem eu sou, vem comigo aqui. Querem vir após mim? Negue-se. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e venha. Tanta revelação, ela não é emocional, ela exige uma resposta. Acabaram de reconhecer que Ele era o Cristo. Se a gente fala isso num culto aqui no domingo, Jesus é Cristo, isso vira festa. Eu não tenho problema nenhum com festa, tá? Porque eu sou extremamente animado também. A questão toda é o que isso produz. Eu quero, abre os meus olhos, nós cantamos, quero ver a beleza de Deus. Para quê? Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Tu quer ver para quê? Jesus revela a beleza dele. E aí? É deleite, é desfrute? Amém, irmãos. Mas isso gera abnegação e renúncia depois. Do tipo, eu provei da beleza de Deus e nenhuma outra beleza que não vem de Deus é tão importante para mim? Se for, amém. Se não produz renúncia, irmãos, a gente está só no sensorial. E o sensorial passa. E passa. Agora que vocês sabem quem eu sou, neguem-se a si mesmo. Jesus te deu revelação de quem Ele é? Deus, se converta. Deixe o seu mau caminho. Deixe as práticas antigas que te afastavam do Senhor. E siga-o com todo o coração. – 35. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Nós estamos escolhendo o quê? O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos abdicando da nossa antiga maneira de viver para ganhar a Cristo e a nossa vida? Ou estamos querendo viver a nossa vida com o nosso ego sendo regente ao invés de ser o Espírito e perdendo a nossa vida? Normalmente, esse tipo de leitura, quando a gente faz, eu sempre comento na igreja caseira, que a gente nunca se vê como as pessoas erradas na história bíblica. A gente sempre está do lado dos mocinhos. Então, ele fala aqui, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho irá preservá-la. Nós estamos aqui, ó. A gente é esse que está perdendo a vida. A gente está perdendo a vida. Estamos mesmo? Talvez não estejamos, irmãos. O que tem ocupado mais a nossa mente, por exemplo? Isso é uma maneira de provar que as preocupações, elas são opostas da confiança, ok? Nós podemos temer, mas sempre crendo que Deus vai fazer. Mas se nós perdemos de vista que Deus vai fazer, irmãos, a gente está em apuros. Se a gente perde de vista que Deus está,
Isso é um sinal que nós achamos que nós estamos no comando. Se nós andamos confiantes de que Deus está conosco, amém. Isso é um sinal que eu estou avançando em Cristo. Mas se eu avanço com falta de convicção nisso e crendo apenas nas minhas forças, significa que eu estou no controle. E aí eu não estou abandonando minha vida, tomando a minha cruz e seguindo o meu Senhor. Eu estou aceitando a mim mesmo, rejeitando a minha cruz e andando na direção contrária de Jesus. E achando que estamos indo em direção a Jesus. Não é. Versículo 30, e vai ser o último, 36 e 37, vai ser o último versículo, que fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que daria o homem em troca da sua vida? O que cada um de nós podemos fazer para ter a nossa vida? Para comprar a nossa vida que está nas mãos do Senhor. É Deus quem determina quem vai viver e quem vai morrer, quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Nós teremos um caminho, olhando para o texto, de que nós precisamos de revelação do Espírito para reconhecer quem Ele é. Alcançamos a revelação por meio do Espírito. O que eu faço? Preciso me negar. E se eu não me nego, eu estou padecendo. E a conclusão é perder a vida. E como é que agem aqueles que estão perdendo a vida? Tentando saber quem Ele é. Veja Herodes. Herodes perdeu a vida. Morreu sem reconhecer Jesus como Senhor. Não teve revelação. Não abdicou da vida. Os discípulos morreram com a revelação. Alcançaram a vida eterna. Estão aguardando o retorno do nosso Senhor para desfrutar eternamente da vida com Deus. Mesmo tendo encontrado dificuldades antes do Espírito revelar. E ainda assim, quando o Espírito revela, ele precisa continuar revelando, porque a gente não vai conhecer completamente. Então, a nossa vida, irmãos, quando perguntarmos quem é Jesus, somente o Espírito pode revelar para nós. Nós vamos contar das nossas experiências. Jesus um dia me encontrou lá em Costa Barros, quando eu nem estava aí para Deus. Ele se revelou de modo paternal para mim. Para Vanessa de outra forma, talvez. Para Evelyn de outra forma. Mas eu também descobri um dia que eu estava sofrendo que Ele é extremamente amoroso e bondoso. Em uma experiência eu estava sozinho e eu percebi que o Espírito estava caminhando junto comigo. E a gente vai criando a nossa história de revelação que Deus foi fazendo conosco. Porque apesar de tudo, Jesus Cristo é vivo. Está vivo. Então nós não estamos nos relacionando com alguém que não pode agir. Pelo contrário, Ele está agindo por meio do seu Espírito, curando, expulsando demônios, convertendo pessoas, nos livrando de solidão, nos dando alegria, nos dando tantas coisas por meio da sua graça. E nós continuamos com a necessidade de conhecê-lo. Por isso, quando você cantar novamente, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez, cante com essa consciência de que tu realmente precisa que o Espírito abra os seus olhos continuamente, outras e outras e outras e outras vezes. Enquanto vai abrindo os seus olhos, a gente vai respondendo, nos submetendo. Amém, irmãos?